Ok, gente, vamos dar mais um passo para a solução do problema de forças centrais entre duas partículas, que é escrever a equação de uma maneira que a gente pelo menos consiga avançar, né? Então a gente viu, né, que as equações do movimento podem ser escritas assim: o centro de massa não tem aceleração, né? E a partícula fictícia de massa μ orbita o centro de massa na posição r vetor, posição relativa, né? Com aceleração relativa r 2 pontos. E a força é uma força que é o gradiente de um potencial, que só depende da posição, então é menos ΔV ΔR, né? Além disso, o movimento é plano, né? E o plano, né, esse plano do movimento é definido pelos vetores posição relativa e velocidade relativa, né? Então a gente vai adotar o referencial como o referencial inercial com origem no centro de massa e escrever tudo em coordenadas polares no plano do movimento. Ó, vejam, aqui está o vetor posição, R, o vetor R ponto aqui eu indiquei por velocidade, né? E aqui está a aceleração. Todos estão no mesmo plano, né? A aceleração está no mesmo plano também, porque se não tivesse, haveria uma tendência da partícula sair do plano, né? Então isso não pode acontecer, portanto a aceleração também está nesse mesmo plano, né? E lembrem-se de que o movimento é plano porque o momento angular se conserva, como a gente já viu, né? Bom, então aqui está a origem do sistema de coordenadas, eu estou adotando a origem no centro de massa, e eu estou orientando os eixos x, y e z de tal forma que os vetores, né, o x e o y, os vetores não, as direções x e y fiquem dentro do plano, do mesmo plano que é o plano do movimento, tá? E o z saindo do papel, né? Eu posso escolher esses três vetores, né, esses três eixos x, y e z da maneira que eu quiser. Então eu vou fazer o que mais me facilita a vida, que é escolher o x e o y como as direções no plano do movimento. E aí o z é na direção saindo do plano, tá? E a lagrangiana é essa daqui, né? Como a gente viu usando o truque, a notação do truque do Taylor, é essa aqui, a lagrangiana, né? A lagrangiana relativa ao centro de massa, né? Só que eu sei agora que em coordenadas polares, né? Ou seja, eu uso o R aqui como a coordenada polar R, e o ângulo θ, que é o vetor R faz com o eixo x. E a velocidade r ponto é dada por uma parcela na direção radial, r ponto, mais uma parcela na direção angular, r θ ponto. Sendo que r e θ são funções do tempo, né? E o vetor posição, r, depende de r e θ. E r e θ depende do tempo. A terceira coordenada é sempre 0, né? Que seria a coordenada z, que sai do plano, mas como as partículas não podem sair do plano, a partícula não pode sair do plano, né? Então eu posso adotar como 0. Isso não chega a ser uma restrição, um vínculo, né? Porque não é um vínculo, isso é só uma consequência do momento angular ser constante, tá? E eu escolhi os eixos para que a coordenada z fosse 0. Então tá. Com isso eu escrevo a lagrangiana assim, né? Peço para você verificar, não é nada difícil. Parta dessa lagrangiana, use isso daqui, né? E escreva a lagrangiana em coordenadas polares, tá? R e θ. Tudo bem? Daí eu vou obter as equações de Lagrange para R e para θ. Aqui está a equação de Lagrange para R, né? Del R ponto, olhando aqui, né? Ó, é μ R ponto. Del R é μ R ao quadrado θ ponto, né? Menos ΔV ΔR, né? Em relação a R. Eu monto a equação de Lagrange que está aqui, para R. Legal? Para θ, essa aqui é a equação de Lagrange para θ, né? Eu calculo a partir daqui del L del θ ponto, que é μ R ao quadrado θ ponto. A derivada del L del θ, não tem θ aqui, né? Então dá 0. E aí eu descubro essa equação de Lagrange. Tudo bem? Então essas duas últimas equações aqui embaixo são as duas equações de Lagrange do problema que vão me permitir resolver o problema finalmente, que é achar o R em função de tempo e θ em função do tempo. Não é uma coisa fácil, né? A gente vai ver que no final não vai ser tão fácil resolver, mas muita informação dá para extrair, mesmo sem resolver 100% o problema no lápis e papel. Tudo bem, gente? Então fica por aqui. Essa aqui vai ser a última aula sobre forças centrais, a parte 1, pelo menos dessa aula de forças centrais.
partir da semana das próximas aulas a gente vai ver outros exemplos e passar direto para a gravitação, tá bom? Então é isso, abraço, até a próxima.